boa tarde. Olá, boa tarde a todos. Então, vamos começar o nosso painel. Eu vou começar, então, passando a palavra para o Flávio Machado, da Pixit. Bom, boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Eu sou CEO da Pixit. Pixit é uma empresa de plataformas digitais, hoje focadas também na educação médica. Nós temos uma plataforma que atua com pacientes virtuais, são meta-humanos, são pacientes criados com as características físicas, clínicas de pacientes de casos reais, desenvolvidos com médicos dos laboratórios que são nossos clientes, com a indústria. Nós trabalhamos muito com a indústria farmacêutica e temos cases aí de diagnósticos ou de uso para diagnóstico de doenças raras, diagnóstico de doenças de difícil diagnóstico e com todo o suporte também de médicos que fazem acompanhamento. A plataforma permite também fazer interconsulta e estou aqui também para aprender um pouco mais com vocês e falar de algumas dessas nossas experiências aí. Ok, obrigada, Flávio. Ronaldo, você quer falar um pouquinho sobre você e o seu projeto? Sim, primeiramente, boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ronaldo, eu sou o CEO da Jade, né? Nós somos aqui uma startup educacional. A gente atende aí escolas no Brasil e no exterior, que tem crianças com autismo, TDAH, síndrome de Down, crianças com qualquer neurodiversidade. E, enfim, a gente tem uma missão aí já de 5 anos. A gente hoje atende a 160 mil crianças em 180 países. E, enfim, prazer aí estar falando com vocês hoje, fazer essa troca aqui com vocês hoje. Vai ser bem legal. Obrigada, Ronaldo. Amaury, você quer então se apresentar? Olá a todos, obrigado, Michele. Eu sou a Amaury, eu sou aqui da Iniciativa FIAS. Eu tenho uma trajetória muito forte ligada a sérios games, jogos com propósito, mais direcionados a jogos para inclusão. Então, eu sempre pesquisei jogos inclusivos. E é muito bacana conversar sobre a gamificação na educação e para a saúde, por quê? Porque atende toda a diversidade da nossa espécie humana. E isso é muito bacana que nós possamos colocar em prática as melhores técnicas, as melhores tecnologias, para justamente atender pessoas que ou estão acamadas, ou que façam e necessitem de desenvolvimento de novas tecnologias para gêmeos digitais, como você muito bem mencionou, pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com síndrome de Down. Então, aqui na Iniciativa FIAS, a gente busca a diversidade e a inserção de novas tecnologias. Então, eu atuo aqui como head de novas tecnologias e saúde digital, e a parte de games aqui é muito forte. Legal. Ok, muito obrigada. Enfim, a gente tem então a nossa discussão aqui sobre educação, né? O Flávio falou que ele trabalha então com plataformas que vão direcionar ali a parte médica, né? Interagindo com pacientes, digamos, virtuais, meta-humanos, né? O Ronaldo falou que atende as escolas, né, com crianças neurodivergentes, enfim, mas o foco é autismo, né, Ronaldo? O principal, né? A minha história principal se conecta muito com o autismo, né? Porque eu sou pai de uma criança autista e foi onde começou esse projeto todo, né? E assim, foi onde começou toda a pesquisa e tudo mais, mas assim, hoje a gente tem a grande maioria dos usuários hoje da nossa plataforma são autistas, mas a gente tem muitas outras crianças também com outras neurodivergências também, e a gente fica muito feliz aí de poder propor essa conversa e promover também essa transformação aí dentro da educação especial.
Que legal. E, bom, o trabalho do Amaury eu já conheço mais tempo, porque a gente, de certa forma, né, se conhece junto, a gente veio do mesmo espaço, teve o mesmo orientador, né, enfim, e sempre com essa questão da inclusão, né. É interessante a gente estar conectado aqui e para discutir, né, como é que a gamificação entra nesses diferentes contextos, né, tanto no contexto do ensino, eu acho muito interessante, já tinha ouvido falar, mas não quero ouvir mais um pouco do que o Flávio tem para contribuir, né? Como que funciona essa plataforma, né? E como que os médicos realmente podem, como é que essa inteligência artificial atua por trás desses meta-humanos ali, né? E vamos começar discutindo com o Flávio, falando um pouquinho mais de como a gamificação está aplicada ali nesse contexto da educação médica? Olha, Michele, eu acho que é importante nós estarmos atualizados e criarmos ferramentas para esse que nós temos hoje, né? E inclusive fornecendo experiências mais ricas com a imersão e com a simulação. Nós desenvolvemos essa plataforma que tem, ela agora nós estamos implementando a inteligência artificial. Até agora nós trabalhávamos com árvore de decisão com scoring, ou seja, tem a inteligência que tem por trás usa uma técnica de árvore de decisão com scoring para decidir que caminho vai. E esses casos são, na verdade, criados por médicos e muitas vezes estão mostrando casos reais, só que para preservar a identidade de paciente. Então, se usa os casos reais e o médico tem a possibilidade, ou o estudante de medicina, tem a possibilidade de entrar na plataforma e fazer uma anamnese, analisar os exames do paciente, exames de imagem, exames laboratoriais, fazer um exame físico através aí de imagens também, né, visualizando o paciente, seja o paciente que está ali modelado em 3D, aliás, esse paciente ele é modelado com as características físicas de pacientes reais, né? E aí ele toma as decisões e, se estiverem de acordo com o caso, ou ele também pode fazer uma interconsulta ou solicitar uma avaliação de um outro profissional, que isso já está pronto dentro da plataforma. E o objetivo é exatamente de ser mais lúdico, mais real, mais imersivo, menos texto, mais rápido, e até com questões de empatia, de tentar identificar os traços de algumas doenças que muitas vezes elas no texto teria que ser descrito, que ficaria muito óbvio, né? Então, e ela tem essa gamificação. O ponto importante também é que a gente vê pelo lado do usuário final, mas nós temos que ver também, no nosso caso, pelo lado das empresas que nos contratam, né? Então, isso precisa ser integrado com os sistemas já de educação médica do cliente. Existe toda uma questão até de sigilo, muitas vezes. Então, de toda esse médico, existe uma possibilidade dele entrar na nossa plataforma de forma anonimizada, ou seja, nós não sabemos quem é, mas o laboratório sabe, através do seu programa de educação médica, e isso traz dá uma outra visão, né? Dá uma outra... na verdade, parece um jogo, mas, na verdade, é uma experiência que ele está passando ali. Tem uma adesão muito boa, especialmente desse público mais jovem, dos estudantes de medicina, dos residentes, quem está lá fazendo a especialização, e é um conteúdo rico, né?
Essa é a vantagem. Então, ele não se limita na forma. Eu sempre falo que nós temos a questão da forma, de ser algo mais lúdico, mais imersivo, de ter um caso ali, mas tem a questão técnica também, e tem a questão técnica, quer dizer, a questão médica toda, né? Isso seguir, está dentro de critérios, e tem a questão da integração com sistemas. Hoje nós somos homologados em várias empresas no Brasil e no exterior. Nossa plataforma hoje já está na Europa, Japão, Estados Unidos e, obviamente, aqui na América do Sul. Eu acho que a Michelle travou. Travou, Michelle? Eu. Travou. Ai, que bacana. Então, assim, a educação ela é mais uma ciência. Michelle travou. Voltou. Voltei. Voltou. Desculpa, gente, caiu aqui. Mas então, só voltando para a fala do Flávio, a gamificação então que vocês propõem a partir da plataforma, ela está mais direcionada à imersão e à experiência que o estudante ou médico pode vivenciar para experienciar casos, né? A partir de uma situação que é hipotética. Não existe nenhum tipo de recompensa ou pontuação, é só a recompensa é muito mais intrínseca. É isso, né? Na verdade, a nossa plataforma para outros segmentos, ela tem a pontuação e muitas vezes até com a distribuição de prêmios. Mas o regulatório, a indústria farmacêutica, o regulatório não permite a premiação. Aí existe toda uma questão, toda uma questão de legislação brasileira. No Brasil, você não pode, fora do Brasil, em alguns países sim, mas você não pode dar nenhum prêmio, né? O que pode ter, como acontece, é a disponibilização de material científico, né? Dentro da plataforma, e também o networking, a conexão que faz com especialistas renomados na área. Então, esse é um ponto importante. Para outros segmentos, sim. Esse é um ponto polêmico para quem trabalha com jogos, né? Porque às vezes é com jogo de azar e a gente tem de restrições em relação. Mas outras plataformas também, pelo jeito que vocês trabalham, né? Com plataformas que vão dando acesso a conteúdo. Acesso a conteúdo também se torna uma recompensa, né? Então, é bacana. Sim. Mas que legal. E nesse mundo que estamos agora de metaverso, é bem interessante, né? A gente trabalhar nessa nós temos uma plataforma de metaverso, né? Para um dos laboratórios, nós criamos já 5 clínicas que estão no Brasil, Estados Unidos e outros países da América Latina, que são clínicas de 5 especialidades diferentes, né? Também uma outra aplicação que tem sido a indústria farmacêutica tem um encontro com os médicos, um encontro chamado os mini meetings, né? Que são então esses mini meetings são muitas vezes o laboratório reúne 5, 10 médicos, o laboratório, o representante, num restaurante para bater um papo tal, e eles jogam juntos, eles jogam um caso, né? Inclusive, cada um deles se sincroniza através do seu celular, se sincroniza, como eu tenho aqui na minha tela, eu estou vendo um QR Code, tem lá um QR Code onde ele vota, entre aspas, né? Ele dá o seu diagnóstico e depois ali isso vira um jogo no mini meetings. Para fazer uma discussão de caso de forma mais interativa, né? Isso também é bastante interessante. Nós fizemos
um case também que era bastante interessante, onde o paciente envelhecia. O paciente é cardíaco, ele vai envelhecendo e tendo as intercorrências normais de um paciente cardíaco, e ele começava aos seus 45 anos, 50 anos, e aí ele vai até os 75 anos, e tem uma série de consultas que o médico, entre aspas, né, joga. Ele vai fazendo, vai tendo a consulta com o paciente. Então, tem sido bastante interessante, de novo, especialmente no público, nesse público mais jovem, os que querem ter uma experiência, né, e poder se conectar, ter acesso a conteúdo científico e se conectar com especialistas mais conceituados, renomados. Nossa, parece bem tá muito dentro da nossa contemporaneidade mesmo, né? Eu já vejo o meu filho amando participar disso, se ele fosse para a área médica. Mas, enfim. Obrigada, Flávio. Eu queria também ver agora com o Ronaldo se ele pode contar um pouquinho para nós como que funciona, né? Como é que ele enxerga essa questão da gamificação dentro das escolas com essas crianças neurodivergentes, em especial, né, os autistas. Perfeito, Michele. Então, o nosso caso aqui é bem legal, porque a gente começou única e exclusivamente como um jogo, né? A primeira coisa que a gente desenvolveu e validou ainda dentro da universidade, aqui da Universidade de Vila Velha, foi o jogo. A gente usou uma metodologia que ela já é usada há mais de 40 anos, aí, chamada aprendizagem por tentativas discretas, que é uma metodologia usada de jogos de associações para crianças neurodivergentes, né? Então, basicamente, são figuras ali do dia a dia da criança em blocos de 4 figuras, e eles têm que fazer associações que começam com associações iguais, depois passam por associações lógicas relacionadas a cor, a número, habitat, enfim, inúmeras coisas. A gente tem hoje 1.500 jogos dentro da nossa plataforma. E aí, após essa questão dos jogos, eu vi essa questão da necessidade de metrificar, que era uma incômodo que eu tinha. Eu sou cientista de dados, né? E aí eu tinha justamente essa questão de quando tinha, não só na educação, mas também na terapia, essa questão da subjetividade de forma muito clara. E aí, quando a gente foi fazer uma pesquisa para entender isso aí melhor, a gente achou, por exemplo, casos muito interessantes, como 2 profissionais fazendo avaliações da mesma criança na mesma instituição, e as avaliações completamente diferentes uma da outra. Uma analisava uma coisa extremamente positiva e a outra coisas extremamente negativas entre elas. Então eu falei assim, um dos dois está errado, aí, ou os dois, possivelmente. Então eu falei, cara, tem que ter uma forma. E, né, naquele momento eu trouxe, foi no início ainda da empresa, a gente trouxe 2 pessoas que foram fundamentais aqui para a gente, que foi o Dr. Marcelo Masrua, que é um neurologista, PhD, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, e a minha co-founder também, que é a Joyce Andrade, que ela é mestre em neuropsicologia, e a gente começou a desenvolver formas que a gente pudesse metrificar essas questões através dos jogos. Então, a gente hoje desenvolveu vários algoritmos ali dentro dos jogos de coleta de dados cognitivos, nesses jogos, de forma que a gente consiga metrificar vários pontos, como, por exemplo, memória auditiva, flexibilidade mental, entre várias outras situações que a gente consegue metrificar. E hoje, dentro da escola, a gente consegue não só metrificar, como também sugerir atividades de sala de aula para agilizar, para desenvolver essas áreas que estão muitas vezes causando ali um atraso de aprendizagem. Então, por exemplo, para o pessoal que está assistindo, que de repente não é muito ligado à área dessa parte, de repente, assim como eu, que eu aprendi tudo isso, tá, pessoal? Sou cientista de dados, então da parte médica realmente eu aprendi com eles, né? Então, como funciona basicamente? Um dos pontos que a gente consegue metrificar nos jogos é a atenção. A atenção ela é pré-requisito da aprendizagem. Então, como a gente mapeia onde está o seu maior e menor foco de atenção, dentro das matrizes da BNCC, de tudo que uma criança até 7 anos de idade vê dentro da escola, a gente consegue entender onde estão os desafios de aprendizagem daquela criança. E a gente está falando só de um ponto, tá?
A gente tem vários outros pontos que a gente consegue mapear. E aí, agora, recentemente, a gente ainda fez uma nova feature, assim, aqui finalizando, que a gente não só consegue fazer essa metrificação do cognitivo ligado diretamente à educação, como a gente desenvolveu uma ferramenta que usa rastreio ocular para a gente fazer um teste de alerta de autismo ainda para as crianças dentro da escola. Então, o nosso intuito é que esse teste não é diagnóstico, tá? É um teste de alerta, para que possa, em mais de 90% das vezes, a primeira vez que a família recebe a possibilidade da criança ser autista ou não é por um professor. Geralmente é dentro da escola que a escola chega e fala, olha, tem uma questão aqui que a gente precisa investigar, que ainda está um pouco fora do que a gente gostaria, e aí sim vai para um profissional da área de saúde. Então, muitas vezes essa identificação é errada, muitas vezes é correta, muitas vezes está ali no limbo, e a nosso intuito é ter essa ferramenta dentro da escola para que, através desse teste de alerta, aí sim a família possa ser encaminhada para o médico, para ele aí dar o diagnóstico oficial ali, e a partir daí iniciar uma abordagem precoce, que é muito importante. Só lembrando aí dos dados, a partir dos 7 anos, os resultados, tanto de terapia quanto da educação especial, quando não são começadas anteriormente, elas são muito, muito, muito menos eficazes depois dos 7 anos. Então, essa é a importância de se ter essa identificação de forma o quanto antes possível. Que legal, né? E aí a gente, importante que, por mais que assim, não perguntei para o Flávio, mas o Flávio não é da área da saúde, é da área da tecnologia, né? Exato. Não sou... Né? Isso que é o legal da gamificação, né? A gente poder atuar com profissionais da saúde, que é o tema da nossa discussão aqui, aprender sobre isso e aplicar, até porque a gente não vai dar o diagnóstico, a gente vai fazer alguma coisa a partir da situação colocada. Como professor, eu tenho trabalhado nessa situação, né, e a gente tem um projeto aqui de desenvolvimento de design, onde eu falo justamente isso. A gente tem que ter a habilidade de ter a criatividade para trazer a ação nova, considerando a limitação das especialidades e tentar entender aquela especialidade que a gente não conhece, né? Por exemplo, né, tipo você na neurodivergente, você não vai dar um diagnóstico, você vai ajudar o professor a entender, né? E como que isso é gamificado para o professor daí, Ronaldo? Você teria como explicar isso para a gente? Ou como é que existe essa possibilidade ali, além dos jogos, que já está muito explícito ali, né? Eu não entendi a parte do professor. Cortou justamente o início da pergunta aqui para mim. Desculpa. É que eu estou na universidade e às vezes dá uns picos aqui conforme mais gente está usando a rede. Sim. Apesar dos jogos, esses jogos, pelo que eu entendo, é muito mais voltado para a criança que o professor vai mediar, certo? Vocês têm algum elemento que gamifique isso para o professor? Então, como que ele funciona? Esses jogos, eles precisam de mediação, principalmente no início. Então, na verdade, o professor utiliza esses jogos dentro, normalmente, da sala de AEE, né? Da sala de recursos ali. Então, os jogos, a gamificação, ele faz parte de uma relação ainda do professor com uma criança. O professor em si, ele não vai jogar, mas ele vai escolher vários pontos ali do jogo para a criança se desenvolver. Então, ele tem uma participação muito efetiva. Os pais ainda podem baixar, logicamente, o jogo está aí disponível para todo mundo baixar, mas quando a gente está dentro da escola, a gente entende que a nossa importância é muito maior. A gente consegue ter um resultado muito mais importante quando tem um profissional fazendo essa mediação e utilizando isso junto com a criança. Legal. Daí o professor vai ter o apoio ali para trazer as melhores atividades dentro do contexto de sala de aula, né? Que é um grandíssimo desafio, né? Sim, mas, okay, exatamente. Obrigada, Ronaldo. Deixa eu fazer uma pergunta, Ronaldo. Então ele atua como uma ferramenta de tecnologia assistiva. Exatamente, nós somos uma ferramenta de tecnologia assistiva.
para o professor. Os jogos por si só, eles já são, transformam a questão da evolução da criança, eles já provocam a questão do desenvolvimento cognitivo e educacional. Mas para a gente ele serve muito também como um coletor de dados, né? De uma forma geral. Então, se a criança demora 1 segundo ou 6 segundos para interagir com uma determinada fase, isso nos dá uma série de dados sobre ela, sobre a capacidade cognitiva e em quais áreas, porque esses números mudam dependendo de qual fase está sendo apresentada para ela. Então, se ela dá um clique fora de contexto, está também dizendo um monte de coisa para a gente. Então, todos os jogos fazem isso, o Flávio deve saber disso, também muito ligado na parte de jogos. Esses jogos que a gente baixa, eles têm uma ciência parecida, só que isso para poder te vender coisas ali dentro, para poder te apresentar propaganda, para poder fazer uma série de outras coisas. A gente usa a mesma ciência, só que a gente usa isso para o bem ali, né? Não que o outro seja uma coisa tão demonizada, mas é uma coisa para a evolução da criança, e não para fornecer propaganda ou qualquer outra coisa de compra, aliás, de arrecadação de dinheiro. Eu acho até que é importante salientar, porque gamificação não quer dizer que seja jogo, né? Gamificação pode ser utilização das técnicas que os jogos utilizam, né? Que é uma ciência, né, Flávio? Pô, tremendo, é uma ciência. É um jogo de sedução, de atrair, de provocar, de despertar curiosidade. Nós tivemos uma experiência que foi muito legal, que nós fizemos junto com a ABLAN, Associação Brasileira de Ligas, de Medicina, e que nós conseguimos, inclusive, fazer com que as atividades feitas na nossa solução valessem créditos como atividades de uma cadeira. Então, você vê assim, isso é muito bacana, o professor poder usar esse negócio, essa técnica que o Ronaldo está usando, envolvendo toda a estrutura e até munindo, muitas vezes, uma instituição escolar que não tem todo o recurso, que não tem um conteúdo absolutamente diferenciado, né? E isso as próprias empresas, a própria indústria farmacêutica já tem a percepção disso também. Hoje nós temos projetos sendo feitos para fora do Brasil e que tem essa característica. E o bacana que você comentou é que justamente, conceitualmente, não é pelo jogo, é pela experiência, é pela interação com o próximo. Toda a questão do tipo de recompensa, por exemplo. Nós temos, a professora Michele sabe muito bem, o tipo de recompensa tangível e intangível, que é o esperado baseado no desempenho e o inesperado, na realização, no sentimento. E é muito interessante a união dessas técnicas, né, com a tecnologia. O rastreamento ocular, que o Ronaldo muito bem mencionou, ele atua como diagnóstico, mas ele também é utilizado como um acionador. Existem muitos games que pessoas acamadas utilizam os olhos, rastreamento ocular, para fazer interação. Interação no quê? Também por comunicação aumentativa e alternativa, que é uma área que também é da tecnologia assistiva e também é utilizado em games, que é a união de símbolos pictográficos para justamente fazer a construção de um pensamento, de uma atividade. Atualmente, pacientes com ela utilizam muito a tecnologia de rastreamento ocular, né, para fazer interação, para games. Existem também games hoje que são acionados por EEG, que são os dispositivos, por exemplo, o Emotive, que você coloca e ele, por contato da pele, você aciona pela força do teu pensamento para acionar um game. Então é muito interessante a gamificação na saúde para os profissionais e também para os pacientes, né, que tem muita relação entre a questão da imersão, da ludicidade, né, a questão das mecânicas, dinâmicas e experiências, que é o famoso MDA na gamificação, né? Então é uma área espetacular.
Sim, sim. Precisamos de mais profissionais de game design aí. Esse é um ponto importante. Eu estou vendo uma evolução muito, muito grande. Nós mesmos estamos agora integrando com inteligência artificial esses pacientes virtuais para que sejam mais naturais e até que possam... Mas esse é um ponto que a tecnologia está evoluindo absolutamente, assim, numa velocidade. Se a gente pensar que ano passado a gente não falava de ChatGPT, de nada disso, e hoje passou a fazer parte do nosso dia a dia como ferramenta, mas isso tem uma grande evolução. E uma das coisas são os próprios sensores, né, que está crescendo. Agora, o novo registro de patente da própria Apple com os iPods, que tem uma série de sensores nele, conseguindo... Nós vamos literalmente conseguir reagir, interagir só com o pensamento, e junto com inteligência artificial, isso nós estamos falando, assim, nós estamos apenas engatinhando, mas nós estamos falando de daqui a muitos poucos anos, assim, não é uma coisa, nós não estamos falando de 2050, né? Isso é importante, nós não estamos falando em 2050, nós estamos falando de daqui a 5 anos, daqui a 10 anos no máximo, nós temos aí novas classes, talvez menos, quer dizer, isso então, começar é um ponto importante. O Flávio, só fazendo uma... Oi. Não, desculpe. Só complementando isso aí, isso está vindo, Flávio, de uma galera muito nova, muitas vezes, né? Eu fiz aqui uma mentoria para uma startup de uma garota de 21 para 22 anos, espetacular, uma baita de uma desenvolvedora. O Amaury tinha falando aí sobre a questão de tecnologia assistiva por olhos, né? Ela tinha desenvolvido lá uma questão para pessoas que tiveram um acidente ou tiveram um derrame, alguma coisa, um AVC, que você basicamente consegue fazer toda a comunicação básica com os olhos pelo app, assim, para qualquer pessoa entender. E essa questão da leitura aí que você falou de ondas cerebrais, eu estava agora 10 dias atrás, a gente foi para um evento na Bélgica, a convite do governo da Bélgica, e para um evento de jogos, era só de jogos, chamado Kick Festival, lá na Bélgica. E tinha uma startup que eu tive a oportunidade de conversar com um cara, ele tem um capacete e ele faz uma metrificação da pessoa quando ele está jogando. Então, uma série de dados de ondas cerebrais que ele consegue colocar e você não tem noção do tanto de dado que ele consegue captar com um capacete. São não sei quantos centenas por segundo, é um negócio assim, absurdo que ele consegue captar. E eu tenho certeza que esses dados servem para mais coisa do que aquilo ali que ele está usando. Era esse justamente o foco da nossa conversa lá. Você imagina pegar essa massa de dados todas. Hoje, na nossa plataforma de metaverso, por exemplo, nós já captamos um volume de informações que muitas vezes o nosso cliente diz assim, o que eu faço com tudo isso? Né? Mas, por exemplo, você coloca agora com recurso de inteligência artificial para analisar e descobrir padrões, e começar a fazer correlações. Isso vai ser assim muito, muito rico, e isso em breve. Nós não estamos falando, porque a tecnologia já está aí, né? A gente está falando, a gente tem aí um novo segmento que é a computação quântica, que também já está aí, que dá uma capacidade de processamento violenta, assim, milhares de vezes mais do que a gente tem hoje, para analisar todos esses dados que ele está captando, que ele está capturando. Então, ele sabe o input e sabe o que isso acontece. Ele sabe o output do jogador e sabe o que está conseguindo ler. Então, você vê isso, é uma coisa que é impressionante. Imagina isso para criar, por exemplo, fazer análise preditiva. É um negócio que
que é muito importante. Mas o bacana também é que existem indústrias, existem empresas que estão apostando nisso também, para estarem na vanguarda, né? Porque precisa marcar sua posição, tem uma questão que é mercadológica, mas tem uma questão também de desenvolvimento do futuro, porque você pega, existem vários segmentos que a tecnologia está transformando completamente o segmento, e nenhuma delas pode ficar atrás. Eu acho que a gamificação, para a gente voltar mais no ponto, ela é para mim, assim, a educação precisa passar por gamificação, precisa passar por experiência. O nosso público, no nosso caso lá, que são jovens que estão fazendo sua formação em medicina, que estão fazendo sua especialização, ou mesmo, muitas vezes, médicos. Nós estamos num país de dimensões continentais que existem médicos que não têm condições de se deslocar aos grandes centros para participar dos congressos, para ter acesso e é muito mais fácil, muito mais leve ele ter uma experiência ali dentro de uma plataforma que seja gamificada. E um ponto muito importante também para nós, você falou com relação ao background, o meu background, eu sou, na verdade, administrador de empresa mas eu tive a oportunidade de, aos 14 anos, começar a programar em Assembler ainda, né? Isso há 43 anos atrás, comecei a programar em Assembler e adorava computador, depois COBOL e várias outras linguagens, e acabei virando executivo de empresa, mas focado, gostava muito de imagem também, e tem hoje 4 patentes na área de compressão e distribuição de vídeo em larga escala, né? E essa minha plataforma, divide isso um bom tempo, e isso que me levou, mas era basicamente voltado à acessibilidade. Eu me lembro eu transmitia vídeo a 16 kbps, para quem não sabe, é menos da metade de uma linha da ligação do telefônica de escada, aquela, né? E a Vale do Rio Doce, por exemplo, era a nossa cliente. Então, eu sempre me preocupei muito com acessibilidade. E nós temos que criar essas ferramentas que sejam acessíveis, com uma banda exatamente pelo nosso país, mas também porque é uma questão, às vezes, até de custo. Que uma banda que não precisa estar aqui em São Paulo, né, com 100 megas de banda. Um outro ponto é que o device, você consiga processar o máximo possível na nuvem, para que o device não seja um impeditivo. Nós temos casos assim que eu tenho lá, que obviamente a nossa solução monitora qual é o device, um Android que certamente tem 5, 6 anos de uso, e que ele consegue estar navegando com a mesma qualidade do que está, porque é muito fácil você criar uma coisa para o iPhone 15, o iPhone 14, mas que a realidade do mundo não é essa, né? Então, esse também é um olhar que, para nós, é muito importante. Legal. E dentro disso que você falou de acessibilidade, é muito importante quem está nos assistindo saiba que dentro das regulamentações da internet, da W3C, tem a WCAG, que é justamente os padrões que devem ser utilizados para acessibilidade de pessoas com transtorno do espectro autista, pessoas com daltonismo, baixa visão, cegos. E dentro desse contexto, uma plataforma dentro do metaverso com capacete de realidade virtual consegue, hoje em dia, atender a uma pessoa cega para que utilize um metaverso. Embora pareça meio abstrato,
existe audio cruise, que são pontos de referência com áudio espacial, que permitem navegação, e dentro desses conceitos, muitos games, e com toda a sua gamificação na indústria do AAA, que são os games comerciais, permitem que pessoas com todo tipo de deficiência utilizem e joguem jogos como FIFA, como NFL, como hockey, e é muito bacana porque a gamificação ela pode ser utilizada na indústria, na área da saúde, na educação e no entretenimento, e atrelado com esses parâmetros direcionados a tecnologias assistivas, né? Então é muito legal estar no mundo atual do desenvolvimento do game, da gamificação. Existe até também uma coisa que a gente precisa estar atento, com relação à privacidade. Sim. Recentemente, um grupo hospitalar nos procurou com um projeto, e esse projeto era para estar dentro, era de educação para pacientes com câncer. E nós estávamos avaliando o projeto, e ele tinha sido todo concebido por uma consultoria, e só esqueceram que, como ele era um projeto, ele estaria numa plataforma aberta de terceiros, né? De uma Big Tech. Como ele é para educação de pacientes, o fato de estar nesta plataforma estaria informando para a plataforma que aquele paciente é um paciente com câncer. Quando nós vimos isso, nós dissemos assim, vocês têm um problema aqui de regulamentação, né? Vocês não podem abrir este metaverso nesta plataforma. Por quê? A plataforma vai saber que este usuário é um usuário com câncer e que você não pode, pela legislação, informar isso, né? Até que aí houve o entendimento assim, peraí, eu não posso estar numa plataforma aberta de terceiros, eu tenho que estar numa plataforma minha, que é a nossa especialidade. Nós fazemos as plataformas fechadas para os clientes. Então, tem essa questão estratégica também. Então, certamente era com toda boa vontade, mas precisa ter essa noção de o que eu estou fazendo com o dado, com o usuário, até que forma eu não tenho... Porque, por exemplo, nós mesmos, para outro segmento de telecom, nós já fizemos games que por trás era uma pesquisa. Porque, de acordo com as tomadas de decisão do usuário em relação aos features, nós estávamos pesquisando como deveriam ser os pacotes de serviços, o que deveria estar dentro de cada pacote de serviço. O usuário estava jogando, mas nós estávamos coletando informação, né? Anonimizada, porque nos interessava fazer. Tanto que nós analisamos e criamos os 4 clusters que eles precisavam com os pacotes de serviço de acordo com... Então, por exemplo, na área da saúde, é fundamental a indústria farmacêutica já está bem ciente disso, mas é fundamental a gente ter um olhar, às vezes, um pouco mais distante e entender onde estão esses dados, de quem são esses dados. Afinal de contas, existe uma responsabilidade em cima disso, que pode ser em função de um seguro. Pensa quantos desdobramentos tem isso. Podem ter o conhecimento, ter essa informação. Muito legal, por exemplo, o trabalho que o Ronaldo faz, mas ele tem certamente um sigilo dessa informação que não pode vazar de forma alguma, né? Sim. E cuidado que a gente... Não, eu ia completar, só que a questão até que pega em relação a isso,
é que você às vezes está sob múltiplas leis diferentes, né? Então a gente tem não só a nossa aqui do Brasil, como a gente tem usuários em tantos países aí, todas tem que estar regularizado em tudo isso, né? E hoje, apesar a gente tem a LGPD aqui, que parece que não pegou muito ainda, porque a gente vê um monte de empresa fazendo muita coisa absurda e ainda nada acontece, né? Principalmente no setor farmacêutico aí, né? Parece que você não pode comprar mais nenhum negócio sem você ter que dar um CPF lá para eles na hora de pagar, isso é muito ruim. Mas, assim, lá fora isso é muito grave, assim, muito sério. Então, por exemplo, no nosso caso, como a gente lida com usuários sensíveis, né, com dados sensíveis de crianças ainda autistas, uma das coisas que, por exemplo, foi um desafio para a gente, que a maioria das leis aí de proteção de dados, eles exigem que esses dados sejam alocados fisicamente dentro do país de origem do usuário. Então, cada usuário que usa hoje a nossa aplicação, a gente precisa ter um servidor físico dentro daquele país e aquele dado não pode sair daquele país. Então, assim, são coisas que dão um trabalho para fazer, muita gente não faz, mas também quando dá um problema, a conta é alta, tá? Principalmente lá fora, lá as multas são bem pesadas nesse tipo de caso. Nós temos também casos, por exemplo, muitas vezes, por exemplo, exigem que esteja nos Estados Unidos, até em função eu acho que mais da confiança no sistema judiciário, né? Sabendo que se processar lá, realmente... então, esse é um ponto importante. Agora, tudo vai passar, tudo isso, a gente fala de gamificação, nós temos que pensar na experiência. Tem que ser uma coisa lúdica, tem que ser ganhadora, precisa ter... Hoje, nós temos um estudo de UX, assim, nós começamos a nossa história em 2018, eu resolvi desenvolver essa plataforma. Nossos 2 primeiros projetos foram para a Nike em 2019, e nós começamos replicando o mundo real, né? Com toda a usabilidade do mundo real. Até que a gente foi aprendendo e vendo que é uma outra usabilidade, não é a usabilidade do digital que nós estamos acostumados, mas também não é a usabilidade do mundo real. Aquela coisa, se eu tiver que me deslocar de um ponto para outro e eu tiver que dar a volta numa mesa e ficar... Eu não quero fazer isso. Eu quero ir de um ponto para outro e pronto. Eu não quero testar minha destreza para conseguir dar a volta na mesma ou pular a mesa, né? Então, eu preciso pensar o layout do espaço, pensar e toda a experiência, por exemplo, do paciente virtual, também pensar quando começamos na primeira versão, imaginamos, não, o médico ele pede o exame e aí vai forçar com que ele entre de novo na plataforma daí a 1 hora, porque terá, ou amanhã, porque terá o exame já do paciente. Assim, gente, ele quer ver esse caso, ele quer ver o outro caso, ele quer ver o outro caso. Então, vamos contar toda essa história em 5 minutos, em 10 minutos, a gente tem que contar toda essa história e ele ter toda a experiência. Então, a palavra-chave, eu acho que é experiência. Agora, nós estamos ainda arranhando, talvez, a questão da coleta de dados, até porque grande parte, é importante, Ronaldo, você como cientista de dados, o que a gente vê também é que nós estamos num momento que se coleta muito dado, mas muitas vezes não se sabe o que fazer com o dado. Enquanto o dado é riquíssimo, é riquíssimo. Nós fizemos numa plataforma, nós fizemos uma análise dos conteúdos que eram disponibilizados. Nessa plataforma, nós tínhamos 5.500 vídeos e
4.000 e poucos PDFs. E nós fizemos uma análise de performance também desses conteúdos, com os dados, e vendo quais eram as características do conteúdo que performava e quais eram as características do conteúdo que não performava, tentando eliminar questões que são técnicas, ou não querendo saber, mas, por exemplo, num vídeo, analisando a estrutura do roteiro do vídeo. Se eu comecei colocando benefícios e depois eu coloquei problemas, depois a solução, tentando estruturar. E foi muito bacana, porque foi saiu um resultado bastante assertivo, e nós fizemos um webinar para fazer a apresentação para a indústria, e tivemos mais de 140 empresas, com mais de 250 pessoas participando do webinar para entender o que tinha de errado nos seus conteúdos. E a gente está aprendendo. Então, você vê assim, a gamificação, e isso é fruto da gamificação. Nós não teríamos tanto volume de dados se não fosse pela gamificação. Então, você vê assim, Sim. A gente está... Isso foi um trabalho que nós fizemos, o cliente não pediu, não pagou, foi do nosso interesse, foi interesse de investigação nosso, para poder dizer assim, puxa, como tem que estar estruturado o conteúdo. E importante isso para a indústria de conteúdo até, porque boa parte dos conteúdos que tem é reaproveitamento de conteúdo. E não serve esse conteúdo reaproveitado. Eu preciso muitas vezes pegar um caso, eu preciso pegar um paper ali, um trabalho científico, e eu tenho que reescrever ou reestruturar, porque não é mais assim que a gente quer consumir conteúdo. Eu diria que quase que a gente tem que pensar em fazer uma minissérie de Netflix para contar e para ensinar. Tem que ter, que aprender. Aqui tem um ponto bem interessante, né? A gente tem que entender o público para quem a gente está traduzindo a informação, porque quem trabalha com gamificação, de certa forma, está traduzindo um assunto, ainda mais na educação, né? Eu falo com os meus alunos, por exemplo, que a gente tem que deixar o conteúdo palatável, conforme as expectativas daquele usuário, daquele público, porque a gente quer gerar experiências que são significativas em termos de aprendizagem, né? Então, isso que você está falando, Flávia, é super importante, porque aí demonstra o quanto a gente precisa estar com áreas interconectadas para a gente conseguir dar conta, né, de algo que realmente vai ser motivador, vai ser lúdico, vai ser recompensador e vai gerar uma experiência melhor. Né? E dentro, eu acho que a gente está se encaminhando para o final da nossa sessão. Vocês querem fazer um fechamento? Fala, Maurício, estava... Dentro do que você falou, e você também, Michele, é bom que a nossa audiência conheça a teoria do fluxo. A teoria do fluxo, dentro da gamificação, o que ela faz? Ela verifica os desafios e habilidade, para quê? Para que você caminhe numa linha em que você está absorvendo o conteúdo e fique imerso nesse conteúdo, para que você, dentro dessa linha, seja separado pela ansiedade e pelo tédio. Então, você vai nesse caminho em que esses conteúdos ou gatilhos te deixem nessa teoria do fluxo, para que você não fique balanceado, né? Fique balanceado. Balanceado entre o quê? Apatia, o relaxamento, preocupação e controle, excitação. Então, essa teoria do fluxo, se o pessoal quiser conhecer mais, procura gamificação teoria do fluxo, ela te deixa balanceado num caminho estável. Eu acho que é tudo, assim, para sintetizar, tudo é experiência e storytelling. E o fato, a gamificação permite que nós estejamos por trás metrificando isso para gerar recompensas ou desdobramentos nesse storytelling, né? Então, eu acredito muito nesse novo formato de educação,
acho que é fundamental, e nós, o volume e a capacidade de absorção, de retenção, de entendimento e de retenção através de uma experiência dessas é incomparável e é muito mais rápida. Sem dúvida, é muito mais rápido aprender com um processo que é essa experiência. Ok. Ronaldo, quer falar dar uma última palavra para nós aqui? Não, quero agradecer a oportunidade de falar. Eu acho que é um tema muito importante para a gente trazer hoje. Eu acho que a gente, no meu ver aqui, a gente trouxe, apesar de o ponto focal aqui seja a questão da gamificação, a gente trouxe temas aqui com a ajuda do Almauri, do Flávio e Su também aqui, Michele, da questão de vários tópicos que são muito importantes e pertinentes para a discussão atual. A gente falou aqui desde segurança de dados, a questão de realidade virtual e tudo mais. Então, ao meu ver, foi um painel muito importante para quem está assistindo e muito enriquecedor do ponto de vista de conhecimento e uma grande oportunidade de estar ouvindo também grandes oportunidades, grandes experiências que cada um de nós aqui passou e eu acho que é legal a gente compartilhar com o pessoal. Ok. E a Pixit está aberta para vocês e para a nossa audiência aí, quiser conhecer um pouco mais. Estamos aqui em São Paulo também e quero trocar mais com vocês aí, que foi muito enriquecedor também. Legal. Okay, muito obrigado. Muito obrigada. Mauri, quer terminar? Quero agradecer muito, Ronaldo. Você, amigo, vou com certeza para São Paulo para conhecer a sua empresa. A você, Michele, a toda a equipe que fica por trás da iniciativa FIS dando suporte. Amanhã começa o evento presencial aqui na FIS. Convido todo mundo que vem aqui para conhecer a instalação, as experiências, os painéis, os palcos. Vai ser muito bacana. Adorei nosso bate-papo. E agora eu passo a bola para você, Michele. Obrigado. Então, tá. Pessoas, muito obrigada. Foi um prazer também conhecê-los, né? E poder até aprender um pouquinho mais e ver a visão de vocês da gamificação. Então, eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui sendo moderadora desse espaço e me coloco à disposição, né, para a gente trocar mais ideias no futuro, enfim, para todos que estão nos assistindo também, e que a gente possa compartilhar as nossas experiências, trocar ideias, aprender mais uns com os outros, porque eu acredito mesmo, como o Flávio, né, falou várias vezes, o Ronaldo também, o Amaury também, a gamificação é algo que a gente ainda está aprendendo a utilizar e ela tem muito potencial dentro de várias camadas da nossa sociedade, né? E principalmente na educação, que é onde a gente está construindo, né, o conhecimento dentro da nossa sociedade. Então, muito obrigada a cada um de vocês, muito obrigada a cada um que está assistindo e a iniciativa FIS que proporcionou esse encontro. Obrigada. Obrigado. Obrigado.